Então vamos começar. O nosso tema hoje é bastante importante, é a inteligência de vigilância e que vai te permitir gerenciar incertezas e embasar decisões estratégicas ou até mesmo tomar decisões estratégicas. E vamos começar. Para quem não me conhece, eu sou a Armelle, mas eu sou conhecida como Mel e eu ajudo profissionais multidisciplinares a crescerem profissionalmente através da inteligência de negócio, se tornando experts em inteligência através do desenvolvimento de habilidades de um expert em inteligência, que são habilidades analíticas, estratégicas e executivas. E eu faço isso há mais de 20 anos. Então, assessoro empresas, treino profissionais e já gerei casos de sucesso, múltiplos casos de sucesso. Eu também impactei a carreira de centenas de profissionais em diversos segmentos, em diversos tipos de empresas. Então, vamos lá entender dessa inteligência de vigilância. A inteligência de vigilância vai te permitir saber gerenciar incertezas, que vamos combinar, não são poucas atualmente, e com isso embasar ou até tomar decisões estratégicas e ocasionalmente táticas também, tá? Mas o foco inicial sempre vai ser uma tomada de decisão estratégica. E realmente a ideia aqui com esse entendimento da inteligência de vigilância é o seguinte: vocês não vão estar aqui para tentar adivinhar, né, com certeza o que vai acontecer lá fora, no ambiente externo à empresa. A ideia não é essa. A ideia é de você ser capaz de trazer insights bastante analíticos e estratégicos também para que a empresa esteja preparada, esteja pronta frente a qualquer eventualidade, independentemente do que vai acontecer lá fora. A ideia é de você trazer esse preparo para a empresa. E isso daqui não é algo que é feito emergencialmente, em cima da hora, tá? Reativamente. Não, isso requer todo um trabalho analítico com antecedência. Por isso da importância de entender de inteligência de vigilância. Então é o seguinte, gente. Primeira coisa, né? Quando a gente fala de inteligência de vigilância, é um dos 3 tipos de inteligência que você vai ter que produzir para entregar valor para a empresa. O que é valor para a empresa? Valor é insights analíticos e estratégicos e que vão ajudar a liderança da empresa a tomar suas decisões. E por que isso? Porque tomar uma decisão em nível estratégico não é algo tão simples assim de se fazer, não é mesmo? Por que não é fácil? Porque a empresa está cercada de incertezas. Porque o mercado é extremamente dinâmico. Então, realmente, tomar uma decisão em nível estratégico é algo complexo de se fazer. Sendo assim, quando alguém chega com insights que vão ajudar a direcionar essas decisões, isso representa tremendo valor para a empresa, para a liderança. E essa entrega de insights, ela se dá através de um trabalho de inteligência. É isso que a gente vai entregar para os tomadores de decisão estratégicos. É inteligência. E aí, essa inteligência, ela sempre vai se dar no formato de opções e recomendações. É isso de forma tangível que a gente chama de inteligência, opções e recomendações. Ou seja, nós vamos entregar todas as alternativas que o tomador de decisão tem para resolver uma certa problemática de negócio, um certo problema que a empresa tem e que ele vai ter que solucionar através de uma tomada de decisão estratégica. E além da gente entregar todas essas opções que esse tomador de decisão tem para resolver esse problema, nós vamos também ter que recomendar qual ou quais dessas opções é a melhor, né, dentre elas. Só que concorda, gerar opções e recomendações não é algo tão simples assim de se fazer, não é mesmo? É algo complexo, é algo de alta responsabilidade. É algo que requer competências analíticas, estratégicas e executivas. São as competências de um expert em inteligência de negócios. E essa expertise, todas essas habilidades, você pode desenvolver ela dentro da sua área. Você não precisa estar trabalhando numa área de inteligência da empresa para você se tornar expert em inteligência. Não, isso é um mito. Então, qualquer um pode adquirir essas competências de um expert em inteligência dentro da sua área, aplicar todas essas ferramentas de inteligência analíticas e estratégicas à sua realidade para embasar decisões dentro da sua esfera.
Ah, Mel, mas eu trabalho na área de finanças. Ah, não, eu trabalho na área jurídica. Ah, não, eu trabalho numa área tecnológica. Pronto. Então você vai se tornar expert em inteligência dentro dessa área sua para embasar decisões financeiras, jurídicas, tecnológicas, de compras de produto, competitivas, enfim, mercadológicas, N tipo de decisões. Então, qualquer um pode muito bem desenvolver essas habilidades e, com isso, fazer uma entrega de valor para a empresa. Por que você vai fazer isso? Para você crescer profissionalmente. É isso que vai te destacar dentro da empresa. É fazer entregas de valor. E entrega de valor é trazer direcionamentos para a tomada de decisão estratégica. Porque tomar uma decisão estratégica não é algo simples assim de se fazer. Então, tendo entendido isso, um dos tipos de inteligência que você vai produzir é a inteligência de vigilância. E essa inteligência, ela vai te servir para tornar a empresa apta. Com a produção de inteligência de vigilância, você vai ajudar a empresa ou a tirar proveito de oportunidades ou a fazer frente a riscos. Sendo que essas oportunidades e riscos vão surgir aonde? Vão surgir lá fora, no ambiente externo à empresa. Ambiente sobre o qual muitas vezes a empresa não tem controle ou então bem pouco. Então, o que isso vai requerer da nossa parte? Vai requerer que a gente saiba monitorar, vigiar, por isso que chama inteligência de vigilância. Monitorar, acompanhar tendências, acontecimentos, situações, evoluções, rupturas lá fora e que poderiam vir a impactar a empresa positivamente ou negativamente. E é claro, no conforto aqui do seu escritório, você não faz isso, você não faz uma vigilância entre quatro paredes, sozinho no seu canto. Não, a vigilância ela vai requerer que você acione profissionais multidisciplinares que vão te ajudar a fazer essa vigilância externa. Então, é um trabalho colaborativo, porém, que você vai orquestrar para você poder se destacar. E porque você vai desenvolver essas habilidades que vão te permitir justamente orquestrar essa iniciativa da inteligência. E aí, são inúmeras as incertezas. Então, o primeiro ponto que você tem que entender é a diferença entre algo certo e algo incerto. Mel, mas isso parece ser óbvio. Pois é, mas não tão óbvio assim. Afinal das contas, porque veja bem, quando você me fala, eu vejo isso direto, né? Ah, oscilações cambiais, isso é incerto. Na verdade, não tem nada de mais certo do que isso, do que oscilações cambiais, né? O câmbio, ele oscila a todo momento. Então, isso não é uma incerteza. O que está incerto seria, por exemplo, se o câmbio dólar-real pudesse chegar ou chegaria a um patamar, sei lá, de 7-1, dentro de um certo prazo, até o final do ano 2022, por exemplo. Isso é incerto. Agora, oscilações cambiais, não me vem com isso, porque isso não tem nada de incerto. Tem nada de mais certo do que isso. Então, primeira consideração, cuidado, não confundir algo certo com algo incerto. Primeira consideração fundamental. Parece ser óbvio, mas não é. Segundo ponto aqui muito importante para vocês. Quando a gente trabalha com inteligência, que nem de vigilância, que é o nosso tema de hoje, a perspectiva que a gente deve adotar é sempre uma de fora para dentro, nunca de dentro para fora, conforme muitas vezes a gente acaba adotando. Então, muitas vezes é isso que a gente faz, a gente adota uma perspectiva de dentro para fora, ou seja, a gente pensa na gente. Antes de mais nada, a gente pensa na nossa empresa, a gente pensa no que a gente faria, a gente se precipita para ação antes da hora. Então não, aqui uma perspectiva analítica, ela sempre vai requerer a adoção dessa perspectiva de fora para dentro. O que quer dizer isso? Nós vamos fazer uma leitura, antes de mais nada, uma leitura de elementos externos à empresa que poderiam impactar seu grau de competitividade. E não é só a concorrência não, são vários os elementos lá fora que poderiam impactar o grau de competitividade da empresa. Então, vou lhes explicar quais são eles. E aí, aos poucos, a gente vai trazer para uma leitura interna à empresa. Então, anote isso, é fundamental. Caderno, caneta em mãos, eu quero ver isso. Gente, sempre de fora para dentro. Fazem uma leitura mercadológica, competitiva, regulatória, tecnológica, blá, 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 e trazem para uma leitura interna somente depois. Isso é praxe numa abordagem de inteligência analítica. De fora para dentro, nunca de dentro para fora. Então, a gente precisa fazer o quê? Quebrar vieses que nos limitam nas nossas análises, na geração de inteligência. Sendo assim,
assim na nossa entrega de valor para o negócio. Vamos quebrar vieses. Isso é um deles, assim, fatal. Perspectiva. Tudo é uma questão de perspectiva e na análise de dados. E aí, gente, quais são então as incertezas? Essas evoluções, esses desenvolvimentos, essas tendências, rupturas, situações lá fora que nós precisamos monitorar. São micro e macroambientais. Então anote isso também. Micro e macroambientais. O microambiente, claro que tem um microambiente interno, mas isso não é alvo da nossa análise de dados, da geração de inteligência, tá? Então esquece aqui o microambiente interno. Olha lá fora. E os microambientes externos ao negócio, eles incluem todos os grupos de stakeholders externos ao negócio. O que é um stakeholder? Uma parte interessada. Então, lista eles. Clientes atuais e potenciais, o consumidor atual e potencial, o shopper, o comprador em PDVs. São também esses stakeholders externos a concorrência atual e possíveis novos entrantes no nosso segmento, na nossa área de atuação. Fornecedores, intermediários, distribuidores, parceiros potenciais. São também formadores de opinião, influenciadores. Isso, assim, são stakeholders cada vez mais importantes, não é mesmo? Influenciadores, sindicatos e assim sucessivamente. Então, no microambiente externo, nós devemos ficar atentos a movimentos da concorrência, possíveis novos entrantes, mas também possíveis falhas no fornecimento de certos insumos produtivos, a evolução de influenciadores, de formadores de opinião, evoluções relacionadas ao comportamento do consumidor, porque isso está evoluindo a todo momento, cada vez mais. Como que ele está se comportando, esse consumidor hoje? No varejo, por exemplo, em PDVs, em pontos de venda. Então, assim, nós vamos monitorar grupos de stakeholders externos. Sim, existe um microambiente interno, mas ele não é alvo da nossa análise de dados, ele não é alvo da nossa geração de inteligência, tá certo? E nós vamos também monitorar os ambientes PESTEL, P-E-S-T-E-L. O que são esses ambientes? São macroambientes externos. Então, nós vamos olhar o macroambiente político, econômico, sociocultural, tecnológico, ecológico, ou seja, todo o meio ambiente, inclusive dentro do qual se encaixa a pandemia, e o ambiente legislativo regulatório, todo o ambiente legal. Então, isso são os macroambientes. Nós vamos ter que ficar atentos aos efeitos das decisões políticas sendo tomadas atualmente, mas também certas evoluções econômicas, tendências tecnológicas internacionais, possíveis questões climáticas, o possível surgimento, Deus me livre, de novos vírus, possíveis projetos de lei por órgãos reguladores, né? E assim sucessivamente. Então, nós vamos ficar atentos tanto ao micro como ao macroambiente. Nós vamos olhar lá fora. Lembram da nossa perspectiva? De fora para dentro, não o contrário, nunca o contrário, né? E nós vamos, com isso, começar a nossa análise, a nossa coleta de dados olhando lá fora, fazendo uma leitura de tudo que esses microambientes e macroambientes nos apresentam de oportuno e de arriscado. Oportuno e arriscado. O que tira o sono da liderança da nossa empresa e que poderia se transformar em algo bom ou em algo ruim para o negócio. É cedo para dizer se algo vai ser um risco. Às vezes pode se tornar uma oportunidade. Inclusive, veja bem, quando a gente procura entregar valor para a empresa através da produção de inteligência, é muito isso que a gente precisa aprender a fazer. E a gente tem ferramentas que nos ajudam a fazer isso, que é tornar algo que aparenta ser um risco, algo oportuno, afinal das contas, para a empresa. Ah, não, mas isso daí não vai acabar bem para minha empresa. Pois é, isso é uma leitura a priori, inicial, mas um trabalho de inteligência com as competências certas vai nos ajudar justamente a transformar algo que aparenta ser um risco, uma oportunidade para a empresa. Olha só o poder desse trabalho altamente analítico em qual nós vamos entrar. É muito poderoso. Isso vai fazer com que a gente seja reconhecido como um talento pela liderança. Por quê? Porque é fácil fazer isso? Óbvio que não. Isso requer desenvolvimento de habilidades analíticas, estratégicas e executivas. São as 3 habilidades mais importantes que você deve procurar desenvolver. Não há dúvida. Independentemente da sua função,
na empresa, da sua área de atuação. São as competências do momento e do futuro. Então, isso é extremamente poderoso, transformar algo que aparenta ser um risco, uma oportunidade. Então, lembrem sempre da nossa perspectiva. Não voltem hoje para frente do seu computador pensando na empresa, em você, em vocês. Não. Sempre começa a aplicar o conhecimento. Então, olha lá fora, faz essa leitura. Como que você vai fazer essa leitura? De forma micro-macroambiental, de forma mais completa. Não sozinho, obviamente. Você vai fazer isso com a ajuda de pessoas. Quais pessoas? Pessoas que estão em contato com o mercado, que estão lá no campo diariamente. Quem são elas? Pessoas de trade marketing, por exemplo. Pessoas da força de vendas, entre outros players, outros profissionais e que realmente vão poder te ajudar a fazer essa leitura externa. Por quê? Porque eles estão em contato lá fora com o mercado, estão sempre no campo. Então, quem melhor do que elas para te ajudar a fazer essa leitura externa? Então, o que você vai fazer? Você vai ter que selecionar áreas de vigilância. Anote isso também no seu caderno. Você vai ter que selecionar áreas de vigilância. Porque dentro de todos esses micro e macroambientes que eu te mencionei, talvez você não tenha todo o tempo e recursos para monitorar tudo. E também porque nem tudo vai fazer sentido para o caso da sua empresa, não é mesmo? Então, escolhe na área de vigilância. O que quer dizer isso? Quer dizer que você vai selecionar dentro desses micro e macroambientes as áreas que vão fazer sentido para você. Então, por exemplo, para um certo período, que pode ser de hoje para os próximos 6 meses, você vai selecionar. Eu vou monitorar tal e tal concorrente. Eu também vou ficar de olho nesse possível novo entrante. Eu também vou ficar de olho em certos elementos econômicos. Desemprego, inflação. Então, vou ter que selecionar precisamente, porque economia é uma coisa gigantesca. Então, vou ter que selecionar. Eu vou também monitorar um certo ambiente tecnológico. Qual? Então vou ter que selecionar. Eu também vou ficar de olho em possíveis projetos de lei pela Anvisa, por exemplo. Eu vou selecionar áreas de vigilância que vão ser pertinentes para minha empresa para um certo período. E como que eu sei quais são elas? Eu vou ter que me aproximar da tomada de decisão estratégica para entender quais seriam esses elementos externos à minha empresa suscetíveis de impactar o grau de competitividade da minha empresa, que poderiam impactar as decisões que a liderança está tendo que tomar. Então, não é uma ciência exata, percebe? A análise de dados, gente, é uma arte isso daí. Claro, ela vai usar, às vezes, de ciência, de elementos científicos, de ciência de dados, por exemplo. Mas, assim, de forma guarda-chuva, a análise de dados, a geração de inteligência é uma arte. É uma arte que vai emprestar de elementos de ciência de dados, às vezes, mas fora isso é uma arte. Então, a gente precisa praticar. Para dominar essa arte, a gente precisa praticar. Partir para o campo de batalha. Nunca ficar obeso de conhecimento. Isso não leva a lugar nenhum. É aplicar. O que vai fazer a diferença entre profissionais que vão ficar na execução, no operacional, na inércia, e profissionais que vão crescer essa capacidade de levantar da cadeira e aplicar o conhecimento. Não, lá na frente, eu vou assistir todas essas lives, eu vou incorporar todo o conhecimento e lá na frente eu vou aplicar. Coisa nenhuma. A gente tem que aplicar o conhecimento ao vivo, porque não tem nada melhor. Esse conhecimento, quando você entra no campo de batalha, ele vai ficar sempre atual, ele vai se auto-atualizar. Porque se você esperar lá na frente para aplicar, esse conhecimento já terá se tornado obsoleto. Percebe? Então, isso é fundamental. O que eu passo para vocês, partem para a ação, vão para a ação. Então, seleção das áreas de vigilância, fundamental isso. E aí, claro, para fazer tudo isso, aos poucos, a gente tem que se aproximar da liderança, da tomada de decisão executiva. A gente não pode ficar lá no nosso cantinho, não. Então, habilidades executivas, elas são também essenciais para que a gente estabeleça essas conexões com a liderança. Quando a gente começa esse trabalho de inteligência de vigilância, o que eu recomendaria para vocês fazerem? Criem um radar de sinais de incertezas.
Então, simples. Vocês vão construindo, vocês podem fazer isso com post-its, de qualquer jeito, de forma descomplicada. Mas criem um radar, pode ser um sonar também, enfim. Mas fiquem com a ideia de um radar. E vocês vão posicionar nesse radar esses sinais de incertezas micro-macroambientais que vocês vão identificar. Isso vai permitir que todo mundo tenha uma visibilidade sobre as incertezas que poderiam impactar o negócio. Não é despercebido, não fica nebuloso. Quando a gente tangibiliza, quando a gente traz uma gestão visual de projetos de inteligência analítica, isso facilita a vida de todo mundo, desde do analista que vai ajudar, né, a gerar essa inteligência, estou falando de analista não o cargo, mas muito mais a função, tá? Até o tomador de decisão, que vai ser o usuário, afinal das contas, dessa inteligência. Então assim, eu sou muito a favor de usar gestão visual para fins de análise. E para isso, nós temos ferramentas, gente. Nós temos ferramentas. Quer ver uma ferramenta? Ferramenta. Usem essa ferramenta. Colocam pelas paredes. Ferramenta maravilhosa essa daqui. Outra ferramenta online. Tô em remoto. Tá bom. Coloquem o Miro. Já ouviram falar dessa ferramenta? Tem uma versão grátis. Miro. M-I-R-R-O. Essencial essa ferramenta. É fácil de entender. Uma ferramenta de Management 3.0, tá? Uma ferramenta ágil. Percebem que eu tô falando de agilidade aqui? Metodologias ágeis. Ajudem bastante. Então, coloquem no radar, visualmente, para que todo mundo enxergue bem as incertezas. E aí, a partir disso, como que vocês vão, aliás, trazer esses sinais de incertezas à tona? Então, assim, vocês precisam, ao entrarem na análise de dados, na geração de inteligência, vocês precisam visualizar, mentalizar um storytelling. Tudo é storytelling na vida. E em análise de dados e inteligência não é diferente. Pois é. Então, storytelling de inteligência é fundamental. E qual que é esse storytelling? Como que ele começa? Como que essa história analítica começa? Começa sempre. A história começa sempre com a coleta de evidências. O que é uma evidência, Mel? Uma evidência é um dado ou uma informação estruturada ou desestruturada e que vai ajudar a compor um sinal de incerteza. Trouxe esse. Tá, então vamos lá. Um dado estruturado é um dado, ou uma informação, aliás, tá? Estruturada é algo oficial, é algo publicado, é algo formal, é algo que realmente vai ter fontes que vão corroborar esse dado. Então, é algo já confiável, muitas vezes, é algo publicado, tá? É algo revisado. Isso é um dado ou uma informação estruturada. Já um dado ou uma informação desestruturada, veja bem, pode ser um rumor, pode ser um boato, pode ser dados e informações que vocês captam em conversas informais, oportunamente. Pode ser a publicação de resultados preliminares de estudos, de pesquisas, mas preliminares. Isso é dado informação desestruturada. Acontece que para fins de inteligência de vigilância, dados e informações desestruturados valem muito problem solver, valem muito. Por quê? Porque a ideia é de você identificar sinais de incertezas o mais cedo, o mais longe possível, porque o mais cedo, o mais longe possível aumenta a sua margem de manobra para você gerar inteligência, insights altamente analíticos que você vai entregar para a liderança, para facilitar a tomada de decisão dessa liderança. Se você identificar sinais de incertezas em cima da hora, daqui a 2 semanas um projeto de lei vai ser adotado pela Anvisa, assim assado. Poxa, tarde demais para você fazer uma análise de dados, para você gerar inteligência. Até em cima da hora você vai estar reagindo. Não é isso que você quer. Então a ideia é você captar sinais de incerteza cedo, o mais longe o mais cedo possível. Mesmo assim, embasados com dados desestruturados. E claro, com o passar do tempo, esses dados vão se tornar cada vez menos desestruturados, cada vez mais estruturados. Então, essa coleta de evidências, dados e informações, ela vai ser contínua, ongoing. Ela não é feita nunca, uma vez por todas. Ela é feita de forma contínua, tá certo? Então, o storytelling começa com essa coleta de evidências e vai continuar até o final da história com essa coleta de evidências. Então, você precisa, de uma certa forma, ter um fluxo muito bem estabelecido para facilitar essa coleta de evidências.
com pessoas. Seu papel como expert em inteligência vai ser de você orquestrar essa coleta. Muito bom, gente. Uma vez que a gente, então, começou essa nossa história com evidências, uma evidência isoladamente ou um conjunto de evidências vai formar um sinal de incerteza para a empresa. Então, assim, eu captei uma informação numa conversa a qual eu participei num evento X. Eu vou juntar essa evidência com uma informação preliminar que eu captei na imprensa, mas realmente é muito preliminar em relação a resultados de estudos. Eu vou acoplar mais essa evidência. Eu vou trazer também um rumor que eu captei através da minha força de vendas que está ali de olho no mercado, que está ouvindo a voz do mercado diariamente. Então, eu vou acoplar essas evidências uma com a outra e esse conjunto de evidências vai formar um sinal de incerteza para minha empresa. Esse sinal ele pode ser, lembra? Micro ou macroambiental. Micro ou macroambiental. Ok? Então, uma evidência isoladamente ou um conjunto de evidências vai formar um sinal de incerteza micro ou macroambiental para minha empresa. Certo? Nesses mais de 20 anos de experiência, eu vou lhe dizer, é raro quando uma única evidência vai formar um sinal. Tipicamente é um conjunto de evidências, tá? E aí esse sinal, para você definir ele concretamente, ajuda quando você usa uma palavrinha do tipo possível, potencial, provável, possível o quê? Possível projeto de lei, possível entrada de um novo concorrente num certo segmento, possível mudança tecnológica em relação a um certo padrão, possível problema climático numa certa região do país. Aí vocês vão especificar melhor isso, né? A partir de evidências. Mas assim, o exemplo que eu estou dando aqui é, usam essa palavra possível para não ter erro de que vocês estão se referindo a uma real incerteza. Porque lembra que eu falei, não confundir algo certo com algo incerto. Isso é comum. Então não vai me colocar possíveis oscilações cambiais. Possíveis oscilações cambiais, gente. Não é incerto. É certíssimo. Cuidado, tá? Cuidado com a formulação das ideias. E na análise de dados, ter uma boa expressão, mesmo com sotaque, tá? É fundamental. Escolher bem as palavras, porque às vezes a gente usa uma palavra no lugar de outra. E olha só, já vi isso inúmeras vezes. A análise vai para água abaixo, em função da troca de uma única palavra, né? Então, cuidado. Ter atenção a detalhes, né? Saber se expressar bem é fundamental, porém está se perdendo, não é? A favor de uma linguagem Facebook, tá certo? Abreviada, simplificada, não. Então, né? Dá para descomplicar, mas a inteligência não é algo simplória, né? Simplório. Feito isso, gente, então vocês estão lá com seu radar de incertezas. Com esse tipo de ferramentas, tá? Radar. Um sinal por post-it, pode ser. Bacana. E aí, o que acontece? Vocês coletaram evidências, vocês formaram sinais de incertezas. Aí tem sinais de incertezas de todo tipo, às vezes. Um sinal econômico, um sinal tecnológico, um sinal competitivo, um sinal regulatório e assim por diante, tá? E aí, isso é dinâmico, porque assim, tem uns sinais, veja bem, que vão passar pelo nosso radar sem nunca se transformarem em projetos de inteligência. E outros, sim, vão se transformar em projetos de inteligência analítica. Então, nós vamos também fazer uma triagem nesse radar de incerteza, selecionar os sinais que vão requerer a produção de inteligência analítica e estratégica para embasar uma decisão da liderança. E aí, com isso, o procedimento começa a ser complexo, gente. Complexo. O que a gente vai ter que fazer? Anote isso no seu caderno. A partir do sinal, você vai ter, junto com profissionais, pode ser um squad, pode ser uma força-tarefa, pode ser um time, pode ser um grupo formado para isso, esse efeito é que você vai conduzir, que você vai orquestrar, tá certo? Por que você vai orquestrar? Porque, novamente, você vai ter desenvolvido as habilidades que vão te permitir conduzir essa iniciativa e, com isso, se destacar. O que você vai fazer? A partir desse sinal,
que você terá identificado, você vai imaginar como esse sinal poderia evoluir, porque de fato ele poderia evoluir de várias maneiras possíveis. Imagina um possível projeto de lei pela Anvisa, assim, assado. Como que esse possível projeto de lei poderia evoluir? Ele poderia se confirmar ou não? Se confirmando, ele poderia se confirmar em breve ou mais para frente. O que a gente entende por mais para frente? Somente daqui a um ano. Ou em breve, mês que vem. Se confirmando o mês que vem, ele poderia ser aplicável a nível Brasil ou somente ao estado do Rio de Janeiro. Se confirmando lá na frente, da mesma forma, ele poderia se confirmar a nível Brasil ou somente para o estado do Rio. E assim sucessivamente. Então você vai ter que imaginar como que esse sinal de incerteza poderia evoluir. E nós chegamos a um mapeamento de hipóteses alternativas. E é claro, você não faz isso sozinho. Tá? E aí, às vezes, a gente tem inúmeras incertezas mapeadas, ou seja, inúmeras hipóteses alternativas. Não é incomum a gente ter mais de 500. Então, isso é fundamental, enxergar como que uma incerteza poderia evoluir. Eu voltarei em outra live para detalhar tudo isso de forma mais tangível para vocês, tá? Mas eu quero que vocês hoje entendam da noção da inteligência de vigilância. O que vocês têm que fazer? Saindo dessa live, o que vocês vão poder fazer? Criar um radar, antes de mais nada. Isso vai ajudar a liderança a ter clareza sobre as incertezas lá fora que vão impactar sua decisão. Vocês sabem o que é uma incerteza micro e uma incerteza macroambiental. Não confundir algo incerto com algo incerto. E outra coisa, não coloquem nesse radar, pelo amor de Deus, uma incerteza do tipo possível perda de market share, possível aumento de faturamento, porque isso não é incerteza nem micro nem macroambiental, percebe? Isso daqui é uma possível consequência de algo que a minha empresa não está fazendo bem feito, de algo que a concorrência está fazendo melhor do que eu, enfim, de alguma situação. Então, não coloca aqui nesse radar possíveis consequências. Isso não entra em linha de consideração, tá? Isso são consequências que a gente vai avaliar através de um processo de inteligência analítica. Entra nesse radar somente incertezas micro e macroambientais, tá certo? Então, isso nos força a adotar essa perspectiva de fora para dentro. E é algo também que vocês podem já ensaiar hoje. Vocês estão aqui com seu caderno em mãos, com essas anotações. Você vai deslanchar e você vai aplicar esse conhecimento. Hoje eu quero ver todos aqui criando um radar de sinais e trazendo essa noção da perspectiva de fora para dentro e não de dentro para fora. Comecem hoje a quebrar esse viés em você e em outras pessoas. Porque isso vai contribuir, já são sementes que vão contribuir para o estabelecimento de uma cultura orientada a dados analisados, a inteligência. São iniciativas, às vezes pequenas, mas que vão começar a instigar justamente essa necessidade de adotar uma cultura orientada a dados analisados. Gente, e a partir de todo esse mapeamento que a gente vai fazer, existem outros passos altamente analíticos que vão nos levar aonde? Aonde que nós queremos chegar com essa história toda? Nós queremos chegar, lembram do storytelling de dados analisados, de inteligência? Nós queremos chegar a ORs. Quem se lembra o que é ORs? Quero ver se vocês estão me seguindo ativamente. O que é ORs? Opções e recomendações. Lembram? Que é a inteligência propriamente dita, opções e recomendações. É isso o nosso produto, vai ser isso a nossa entrega de valor. Porque é isso que vai ajudar a embasar decisões executivas. Sendo assim, é isso que vai fazer com que a gente seja percebido como um potencial executivo, um talento a ser retido, a ser promovido. Isso que vocês estão vendo, não tem almoço grátis, eu sempre falo isso. Não existe almoço grátis para fazer tudo isso. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que estar aqui 8 da manhã. Pois é, eu tenho que desenvolver meu conhecimento. Não existe almoço grátis. Eu repito isso sempre, mas eu vou continuar repetindo até isso entrar na sua cabeça. Porque você precisa mergulhar de cabeça nesse universo analítico. Ah, Mel, mas eu não sei se é para mim. É para você sim. É para você sim. Foi para mim, pode ser muito bem para você. A gente não nasce analítico. Não existe essa questão. É para todos. Só requer uma força-tarefa temporária. Requer uma força-tarefa para a gente incorporar as habilidades certas. E a gente se torna capaz de entregar valor para a empresa através da inteligência.
David, ORs, opções e recomendações exatamente em cheio. Então, gente, para chegar a essas ORs, vejam bem o percurso que nós vamos ter que emprestar aqui. Nós mapeamos sinais, eles estão no nosso radar, coisa que vai acontecer hoje, não é mesmo? A partir de cada sinal, nós vamos fazer uma triagem e escolher os sinais que vão requerer a geração de ORs, de uma inteligência analítica. Ou seja, sinais que precisam ser gerenciados. Para isso, nós vamos mostrar, pode ser graficamente, pode ser com post-it, pode ser com Miro, pode ser com N ferramentas, tá? Como que cada um desses sinais poderia evoluir de várias maneiras possíveis. Vamos montar graficamente essas evoluções possíveis. Cuidado para não misturarem uma hipótese, ou seja, né, como que um sinal poderia evoluir com uma solução, que a gente não quer soluções. Esquecem a gente, lembra? Esquecem a gente até agora. A gente está olhando fora. E aí, a partir desse mapeamento, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar cada hipótese ali mapeadas. Eu sei que é técnico, tá? Mas faz parte. Nós vamos ter que determinar a probabilidade de impacto de cada hipótese de acontecer. Então, aqui a gente entra fundo na análise de dados. Probabilidade e impacto de cada uma dessas hipóteses. O que é uma hipótese? Uma possível evolução de um sinal de incerteza, tá? Quando a gravação entrar no ar, vocês vão rever esses trechos, tá? Que eles entrem na sua cabeça, tá bom? Então, você vai ter que determinar probabilidade de impacto. Realmente, aqui a gente entra fundo na análise de dados. Então, a gente precisa de habilidades para fazer isso. Mas é algo que cada um pode desenvolver a partir do método certo, com mentoria. Isso daí não precisa de 2 anos. Não precisam fazer um MBA, uma pós para fazer isso acontecer. Porque um MBA, uma pós, não vai te mostrar exatamente como fazer isso na prática. Você vai ficar lá high level a nível teórico. Então, nada melhor do que conhecimento de alguém que já passou por isso, que tem experiência no campo de batalha, que já passou por erros e acertos. Outra coisa, uma vez que você terá determinado as hipóteses mais prováveis, mais impactantes, menos prováveis, menos impactantes para o negócio, você vai chegar a uma ordem de priorização, né? Você vai poder dar foco a hipóteses mais prioritárias, porque tudo na vida, gente, é uma questão de priorização. Tudo na vida. Então, em análise de dados não é diferente. Vocês vão ter que dar foco ao que é foco. E aí, feito isso, vocês vão ter que pensar aí sim, finalmente, na empresa. O que a empresa pode ou poderia fazer frente a cada eventualidade possível de se concretizar lá fora, nos micro e nos macroambientes. Então, você vai ter que delinear opções de ações. São opções de ações concretas. Você não vai propor, por exemplo, vamos fazer um estudo sobre tal e tal segmento. Isso não é uma opção de ação, isso é um meio. Isso é uma parte de uma análise de dados, eventualmente. Então, isso não é uma solução. Aqui nós vamos propor soluções. Mas olhem só, inteligência de negócios, a gente não vai propor soluções batidas, mais do mesmo. Porque soluções mais do mesmo, elas não vão nos permitir solucionar problemas cada vez mais complexos, endereçar incertezas. Então, a gente vai ter que sair da nossa caixinha que nos limita bastante para propor opções de ações inovadoras, às vezes inéditas. Isso que a gente vai entregar para a liderança. Então, a gente não pode se dar o luxo de entregar coisas que, francamente, a gente já testou, a gente já fez, que a liderança já sabe. Não, a gente precisa ser capaz de trazer opções de ações inovadoras. Inovadoras! Para isso, então, a gente precisa também de conhecimento analítico e estratégico. Vocês estão vendo que esse conhecimento ele é essencial. Eu não estou falando aqui de conhecimento técnico, Power BI, SQL, Python, etc, etc. Esse conhecimento ele é importante, ele vai te ajudar em alguns momentos da sua análise, percebe? Probabilidade de impacto, etc, etc. Vai te ajudar. Mas assim, para você poder fazer uma entrega de valor, percebe que o conhecimento que você precisa vai muito além desse conhecimento técnico, um conhecimento analítico e estratégico. E também executivo, porque não adianta fazer todo esse belo trabalho analítico se você não souber entregar de forma executiva. Então, sempre enfatizo isso. Um conhecimento executivo é habilidades que vão te permitir, de fato, fazer uma entrega legítima para um líder e que fala um outro idioma. Ele não fala um idioma operacional executor. Ele fala um idioma executivo. Você vai ter que se conectar
com essa realidade da tomada de decisão executiva. Então você vai ter que entregar opções de ações para essa liderança. As Os das ORs. Lembra? As opções e recomendações. E aí, ali que está começando a acontecer sua entrega de valor. Você vai mostrar seu valor através dessa entrega também, não é mesmo? E essas opções vão trazer a resposta para o líder que precisa tomar uma decisão para resolver uma certa problemática, para poder gerenciar incertezas, né? Para tomar uma decisão mesmo frente a essas incertezas. E aí, isso realmente vai começar a mostrar que você, né, tem os ingredientes de um potencial executivo. E aí, nos resta gerar as R's, porque aqui a gente só fala das opções de ações, das soluções para cada eventualidade, para cada hipótese. Mas nos resta gerar as R's, as recomendações, para a gente poder realmente falar que nós entregamos inteligência, ou seja, valor. E essas recomendações, elas vão trazer para o líder o seguinte: dentro de todas essas opções de ações, qual ou quais as melhores delas? Em outras palavras, o que a empresa deveria fazer para resolver uma situação, mesmo à luz de todas essas incertezas micro e macroambientais que cercam a empresa. O que a empresa deveria fazer? É isso que o líder quer ouvir. Ele não quer saber como que você fez um trabalho, como que você gera um relatório. Gente, um relatório ultrapassado. O relatório é só para nós, na verdade. Para a gente documentar, registrar os elementos. Mas não é isso que a gente vai entregar para um líder, não quer receber isso. Ele quer saber o que a empresa deveria fazer, qual que é a decisão que ele deveria tomar. E alguém como você, que se torna capaz de fazer isso, de dar esse direcionamento, Jesus se torna potencial executivo, é percebido como um talento a ser promovido. Vocês acham que é todo mundo que faz isso? Lhes garanto que não. Só faz isso quem está aqui comprometido para desenvolver suas habilidades, habilidades do futuro, sabendo que o futuro a gente já está vivendo ele. Ou seja, habilidades do momento. Habilidades do momento. Tá certo? E aí, essas recomendações, nessa análise, nessa inteligência de vigilância, como que a gente extrai ela? Como que a gente seleciona? Quais são, né, as melhores das opções que a gente vai recomendar? Isso requer mais um passo altamente analítico, que é o estabelecimento da correlação. Correlação, que negócio é esse? Correlação, nós vamos estabelecer o grau de assertividade entre as hipóteses que a gente terá mapeado das possíveis evoluções do sinal e as opções. Então, a gente vai correlacionar, a gente vai estabelecer justamente, de certa forma, o impacto, né, e o grau de assertividade de cada opção, de cada solução que a gente terá gerado com cada hipótese possível de se concretizar lá fora no ambiente externo ou negócio. Então, isso requer entender de correlação. É análise de dados. Mas, gente, é algo que vocês vão dominar mole ao vocês desenvolverem as habilidades de um expert em inteligência de negócios. Então, percebem que o caminho a ser percorrido, inteligência de vigilância, ele requer atenção a detalhes. Ele tem vários passos. Não, o storytelling da inteligência de vigilância não é simplório, tá? Dá para descomplicar ao a gente justamente mentalizar e tornar visual justamente todo esse procedimento analítico, mas não é algo simplificável. Nada em inteligência é simplificável. Dá para descomplicar, porém não simplificar. São duas palavras distintas, tá certo? O que eu quero que vocês façam saindo dessa live? Vocês já têm ações aqui, vocês já podem partir para o campo de batalha para começar a fazer uma diferença para sua empresa, colocar sementes ali para contribuir para o estabelecimento da cultura orientada a dados analisados, ou seja, a inteligência na sua empresa, para você começar a ser reparado pela liderança. Não é ficar aqui atrás do seu computador produzindo relatórios da manhã até a noite. Isso não leva a lugar nenhum. Não. O que você vai fazer? Você vai montar um radar. Pode ser digitalmente, pode ser presencialmente. Vocês têm as duas opções. Essa ferramenta ou o Miro são as minhas indicações do dia. Montam esse radar de sinais com maior cuidado para não colocar possíveis consequências de algo. Só olham lá fora e, junto com seus colegas, identifica quais seriam as incertezas que poderiam impactar a tomada de decisão estratégica e, eventualmente, tática. Mas olham a camada estratégica, porque é ali
que está seu potencial de crescimento, não é mesmo? Então, é isso que eu quero que você faça. Lembram que o que vai diferenciar os meninos dos homens, as meninas das mulheres, é sua capacidade de levantar e partir para a ação. Então, de forma descomplicada. Mel, mas hoje não tenho tempo. Não existe isso. Quem quer faz, quem não quer arruma desculpas, não é mesmo? Então, eu quero ver esse radar. Se vocês fizerem isso, eu quero uma fotinho no meu perfil aqui, pode ser do Instagram. Eu quero uma fotinho. Me mandem, coloquem no story. Eu quero ver esse radar. Vocês não precisam aproximar, né? Para ninguém ver as informações, não precisa. Mas eu quero ver esse radar, eu quero uma foto do Miro. Pode ser? Quero ver quem vai fazer para valer esse negócio. E aí, revisam suas anotações, nós vamos nos rever. E conforme o David sugeriu, nós vamos fazer pelo YouTube. É o único jeito da gente projetar alguma coisa. Ou, né, de colocar um flip com visibilidade, porque pelo Instagram, até pelo LinkedIn, a visibilidade é meio reduzida, tá? Especialmente o Instagram, que eu tenho que colocar o celular verticalmente. Mas vamos dar um jeito, pelo YouTube a gente consegue fazer isso, tá bom? Então, eu aguardo seus radares de incertezas. Gente, tudo de bom para vocês hoje. Merci et au revoir!